Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre um livro que eu li e que eu achei bem interessante. O nome do livro é A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. Tá aqui. Mas dá pra ver, tô li no Kindle, então fica difícil de mostrar um pouco. Bom, vai falar sobre a população do Rio. Ali no começo do século XX, o livro é de 1908, só que eu acredito que não é um simples livro. O João do Rio ele é um jornalista, mas que quer ver e mostrar a sociedade pelo olhar dos marginalizados. E de uma maneira muito íntima, muito específica. Ele não fala de maneira ampla, ele realmente ele vai flanar, né? Que ele usa a nomenclatura do, do flaner, que é aquele que realmente sai para a rua buscando histórias, entrevistando. E então a sensação que dá quando a gente lê o livro é como se a gente estivesse ali mesmo, andando naquelas ruas, conversando com aquelas pessoas, naquele ambiente, porque ele é muito descritivo. E então ele tem essa capacidade imersiva, né? Que por mais que é uma linguagem da época e você às vezes tem que pesquisar muita palavra e muita referência que às vezes você não pega, vale muito a pena, né? Ele é uma pessoa muito culta, vai fazer algumas referências que às vezes a gente não pega, mas vale muito a pena, né? Ele no início do livro, ele vai falar sobre a rua em si, de uma maneira muito romântica e poética, né? Muito apaixonada pela simbologia da rua em si. Então já é uma introdução uma simbologia muito atraente, e eu vou pegar aqui o sumário para eu ir lembrando os temas, né, que ele fala. Bom, eu nem sei se esse livro tem sumário, mas deixa eu ver. Eu acho que não tem, não. Enfim, vou falar o que eu lembro, então, né? Ele fala de coisas que às vezes a gente nem imagina que tem na época, né? Tatuadores e essas pessoas que vão fazer tatuagem, qual que é a simbologia que eles vão buscar em sua maioria. A gente vai vendo que tem muito monarquista ali entre a população, por mais que a monarquia ela é algo que foi ruim para a população, né? A gente percebe que esse tanto de monarquista mostra que o início da República também não se importava com a população, né? Foi um movimento de elite, né? Esse golpe no Dom Pedro II. E que tinha uma rejeição também. Ele vai falar do povo da rua, sejam mendigos, sejam prostitutas, sejam asiáticos chapados de ópio, né? Vai falar sobre a cultura da época, as crendices e o ceticismo que ele tinha sobre certas questões, mas que respeitava por serem questões culturais. Às vezes é o modo como ele escreve certas coisas, pode parecer que é preconceituoso, né? O modo como ele enxerga certas minorias, certos grupos, e por mais que é uma questão de visão da época, não se justifica, claro, mas não deixa de ser um livro importante para, enfim, né, conhecer como que era a população da época. Eu acho que eu nunca vi um livro tão que me mostrasse de maneira tão íntima
e tão específica, coisas que eu jamais imaginaria que existiriam nos anos 10 ali do século XX. Festas e procissões, assim, e de maneira muito específica. Não tem nem como falar direito, mas vale a pena ver, sabe? Eu tenho aqui alguns trechos que eu marquei que eu gostei. Nossa, que luz forte. Se eu for abrir aqui, a luz vai ficar muito forte no vídeo. Deixa eu só abaixar um pouco. Pronto. Aí, esses trechos que eu vou pegar aqui, eles não vão falar necessariamente sobre o que ele está falando, mas é só para mostrar o estilo de escrita dele, como é poético e simbólico, né? Porque sobre o que ele fala, a resenha das coisas que ele fala, isso eu não marquei, mas ele vai falar sobre a exploração dos trabalhadores, né, a situação da população carcerária. Ele vai pegar os marginalizados. Isso é muito interessante porque ele realmente vai no presídio visitar esses presos, ele realmente vai visitar esses trabalhadores que estão sendo explorados, e ele vê de uma forma muito íntima, não é uma pesquisa abstrata ou generalizada, né? Ele vê as poesias que os presos estão escrevendo nesses cárceres, ou escuta as histórias de por que eles estão ali, ele vê até as malandragens deles ali. Então é tudo muito íntimo, e eu nunca vi algo tão íntimo assim sobre a população da época. É muito incrível. Mas nesses trechos eu vou pegar aqui apenas a poética, o modo como ele escreve, que às vezes ele faz uns floreios simbólicos muito bonitos. Uma das partes é quando ele vai falar da rua em si, né? Ele romantiza a simbologia da rua. E aí ele fala assim, tive que parar aqui, eu vou voltar aqui para falar sobre a rua faz as celebridades e as revoltas. A rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça, tipo diabólico que tem dos gnomos e dos silfos das florestas, tipo proteiforme, que muda de forma, feito de risos e de lágrimas, de patifarias e de crimes irresponsáveis, de abandono e de inédita filosofia, tipo esquisito e ambíguo, com saltos de felino e risos de navalha, o prodígio de uma criança mais sabida e cética que os velhos de 70 invernos, mas cuja ingenuidade é perpétua, voz que dá o apelido fatal aos potentados e nunca teve preocupações, criatura que pede como se fosse natural pedir, aclama sem interesse e pode rir francamente depois de ter conhecido todos os males da cidade, poeira doiro que se faz lama e torna a ser poeira. A rua criou o garoto. Então ele é muito poético ao falar da rua, né? E falar das pessoas em si. Aqui mais um trecho. Todos esses pobres seres vivos tristes vivem do cisco, do que cai nas sarjetas, dos ratos, dos magros gatos dos telhados. São os heróis da utilidade, os que apanham o inútil para viver, os inconscientes aplicadores à vida das cidades daquele axioma de Lavoisier. Nada se perde na natureza. A polícia não os prende, e na boêmia das ruas, os desgraçados são ainda explorados pelos adelos, pelos ferros velhos, pelos proprietários das fábricas. Diante do altar, a humanidade trata de viver da mesma maneira porque vive diante dos césares, dos senhores feudais ou do chefe de polícia.
É destino do homem rezar, pedir o auxílio do desconhecido para o bem e para o mal. O homem chora, ergue os olhos para o azul do céu. A menor das suas ilusões povoa-o de forças invisíveis e fala, e pede, e suplica. Que importa que diga tolices ou frases lapidares, horrores ou pensamentos suaves? É preciso remediar a fatalidade. E ele tem uma poética, né? Olha lá, ó, quando ele fala do Brasil, do malandro nacional, né? Estereótipo do carioca, né? Que já existia desde a época, né? O servilismo, a carícia teimosa, o instinto da fatalidade que o amolece e a ironia, a despreocupada ironia do malandro nacional. Meia-noite que alguns temperamentos românticos ainda julgam sinistra. Tá? Quando ele vai falar, até a hora que ele vai falar, que hora que ele está fazendo aquilo, ele poetiza, né? Pobre alma ingênua e pura de aldeia, pobre alma que se ia putrefar na grande cidade. Tive um ímpeto, o desejo de abraçá-lo, a sensação de quem, após uma longa desilusão, sente viva no abismo fundo a flor maravilhosa. Isso aqui ele está falando de uma alma que ele sentiu que era pura ali, uma alma campesina ali no meio da cidade, que talvez não estava se adaptando ali, mas que ele sentia uma pureza que ele não sentia nos outros ao redor, e ele falou isso de uma maneira poética. Aqui ele vai falar do carnaval, das festas de carnaval. Lá, o carnaval é uma festa religiosa, é o misto dos dias sagrados de Afrodita e Dionísios. Vem coroado de pâmpanos e cheirando a luxúria. Estes 3 dias ardentes, coruscantes, são como uma enorme sangria na congestão dos maus instintos. Os cordões saíram dos templos. Ignoras a origem dos cordões? Aí no meio daquela balbúrdia infernal, como uma nota ácida de turba que chora suas desgraças, divertindo-se, que soluça cantando, que se mata sem compreender, este soluço mascarado, esta careta d'arlequim choroso eleva-se do beija-flor. Nenhum deles sentia ou sequer compreendia a sacrílega menipéia desvairada do ambiente. Está falando do carnaval. Só a alma da turba consegue o prodígio de ligar o sofrimento e o gozo na mesma lei de fatalidade. Só o povo diverte-se, não esquecendo as suas chagas. Só a populaça desta terra de sol encara sem pavor a morte nos sambas macabros do carnaval. O que ele está falando aqui? Da capacidade do brasileiro de sambar e encontrar alegria mesmo na tristeza e no sofrimento, mesmo passando por dificuldades, né? O cordão é o carnaval, é o último elo das religiões pagãs, é bem o conservador do sagrado dia do deboche ritual. O cordão é a nossa alma ardente, luxuriosa, triste, meio escrava e revoltosa, babando lascívia pelas mulheres e querendo maravilhar, fanfarrona, meiga, bárbara, lamentável. Aqui ele fala, as pedras preciosas operam nas sedas dos escrínios os sortilégios cruéis dos antigos ocultistas. Eu nem lembro sobre o que ele estava falando aqui, mas enfim, são frases às vezes que pegam a gente, porque simbologia é uma coisa às vezes que ele quer dizer uma coisa, mas toca uma coisa na gente que às vezes nem é sobre aquilo, mas a gente associa. Ele tem essa capacidade. Na curva do horizonte, o sol de maio punha manchas sangrentas e a luz da manhã abria como desabrocha um lírio no céu pálido. É lindo o modo como ele escreve, né? Aqui, quando ele vai na cadeia, tem uma parte que ele pega aqui, que ele fala: que estranha psicologia a dessas flores magníficas do jardim do crime. Que poderoso transformador o amor,
Bem dizia Tennyson ao evocá-lo: "Thou madest life in a man and brute, thou madest death." Então, quanto mais louca a vida num homem, né, e bruta, mais louca a morte, né? Eu começara a minha visita à beira do desespero, na púrpura de uma moita de lírios vermelhos, com os corações em sangue, uma coleção de assassinos, desde um velho lamentável até uma criança honesta, postos fora da sociedade pelo desvario, pela loucura que a paixão sopra no mundo. A mulher que os poetas levam a cantar, Vênus inconsciente e perversa, Lilith lendária, surgia nessa ruína, perdendo, estragando, corroendo, matando, e eu sentia no olhar e no gesto de cada uma das vítimas do amor o desejo de guardar o perfil das suas destruidoras. São a torrente a que ninguém pode resistir, a força dominadora da maldade, os Molochs da alegria, as gerações futuras livres dos nossos velhos deuses, devem, para que a harmonia as guie, levantar nas cidades um altar votivo onde os adolescentes possam sacrificar todas as manhãs a ira de Vênus sangue sedenta. E ele também faz uma crítica quando ele fala ali, desde um velho lamentável, emprisionado, até uma criança honesta, e ele critica isso, quando menores são presos por crimes pequenos, e não há uma reinserção social deles na sociedade, porque eles são jogados ali, e ali é uma escola do crime, eles saem piores, né? E ele faz toda essa crítica carcerária que existia desde o início ali, do século XX. Ele volta a falar do malandro brasileiro, né? O malandro brasileiro é o animal mais curioso do universo, pelas qualidades de indolência, de sensualidade, de riso, de vivacidade de espírito. E ele fala: a musa assegurara para todo sempre a imortalidade, e vemo-la zurzir os Césares em Roma e bajulá-los também, vemo-la em plena Idade Média esconder-se nas pedras das catedrais. Ele fala da ideia da musa da rua, que existe desde a antiguidade e que é encontrada ali também, essa figura da musa da rua, né? E esse estranho, quando ele até na hora dele fazer referências a outros escritores, ele faz referências de maneira muito bonita. Quando ele vai falar do Álvares de Azevedo, por exemplo, que está relacionado ao romantismo, ele fala: e esse estranho Álvares de Azevedo, o único genial do bando romântico, o único predestinado com os grandes vates, o único que no choro de praxe, desamargurados de estilo, tinha o soluço presciente de uma tumba a abrir-se, o único que conserva no torvelinho das paixões uma alma de rosa, cujo perfume desejava o céu, o único que hoje, amanhã, ninguém lerá sem sentir o soluço, o travo da morte, o ai das agonias e a tristeza que nos causa o desaparecer de um astro, o murchar de uma flor, o tombar de um pássaro, cujo breve cantar não passou de uma alegria em torno do próprio ninho. No Olimpo das serenatas do tempo, percebemos neste momento desfilar espectralmente, orvalhados dos relentos daquelas noites, vultos de transcendente nomeada, agitando os ciprestes que os resguardam sob o céu sem eco das necrópolis. Ele fala de um jeito que parece que você se imagina ali, né, naquele lugar, né, os ciprestes em volta ali, a névoa, né, o céu noturno ali, você não só entende como a população vive, como a população pensa de maneira muito íntima, a microhistória ali, né, que os historiadores falam, mas também você consegue se sentir lá dentro mesmo. Como é possível, na miséria da urbis,
no pó, na secura, na sujeira das vielas sórdidas, nas escuras alcovas das hospedarias reles, vibrar, tamanha luz de poesia. Isso aqui, o que ele fala aqui? Ele fala que há muitas almas com grandes habilidades, grandes pintores, grandes poetas, grandes escritores, grandes artistas, que nunca vão ser conhecidos, pobres artistas que às vezes estão na sarjeta, estão morando nas ruas e fazem poesias lindas e desenham pinturas magníficas, e ele vai atrás deles, né? Por isso que ele fala, nessa miséria da urbes, como pode nessas escuras alcovas vibrar tamanha luz de poesia, né? Então é muito bonito, né? Ver essa... peraí que... eu não vou estender muito para deixar o vídeo muito grande, mas vale muito a pena ler. É um livro pequeno, né? Ele não, acho que ele não tem nem 300 páginas, acho que tem 200 e poucas. Rapidinho ler. E é bem interessante. E é um livro que, por mais que ele não é muito conhecido, assim, ele no meio acadêmico, em algumas faculdades e cursos, ele é um livro obrigatório, né? Então, até para quem está interessado em estudar literatura, para vestibular, enfim, é um livro muito interessante. Então é isso, gente. Falou!